Até pouco tempo atrás, os motivos para alguém ser demitido eram até previsíveis. Faltar demais no trabalho, se atrasar, ser incompetente, enrolar o dia inteiro sem produzir nada, ou simplesmente não se dar bem com os colegas de escritório. Aquelas coisas clássicas de RH. Mas parece que o mercado de trabalho entrou em uma nova era. Agora, um dos principais motivos para você perder o emprego não é mais a preguiça ou a ineficiência. É ser um esquerdista psicopata flagrado comemorando a morte de Charlie Kirk. Pois é, depois do assassinato, muita gente resolveu sair do armário ideológico e mostrar ao mundo que vibra com assassinatos, que sonha com novos alvos. Só que o feitiço virou contra o feiticeiro. Denúncias pipocando, contratos sendo cancelados, empregos evaporando. O cancelamento finalmente ficou bilateral. E tudo indica que esse caminho não tem volta. Felizmente. Cada vez mais brasileiros estão vivendo com medo. Medo da crise econômica, da violência, da inflação que corrói o salário e da censura nas redes sociais. Tudo reflexo direto do governo do PT. A sensação de insegurança e falta de liberdade tem feito muita gente buscar um novo começo num país que oferece tudo o que o Brasil está perdendo, os Estados Unidos. E se esse também é o seu caso, você tem que fazer isso com responsabilidade. Com as novas regras do governo Trump, o processo para conquistar o Green Card ficou mais exigente. E só uma empresa séria pode te guiar com segurança. A Yusa é referência no mercado de imigração, com anos de experiência, milhares de clientes atendidos e um compromisso real com o seu futuro. Além disso, é um escritório de advocacia licenciado nos Estados Unidos e isso reforça a segurança e as chances de aprovação para quem quer morar na terra do tio Sam. Se você quer sair do Brasil e recomeçar legalmente nos Estados Unidos, fale com a doutora Karine. Aponte a câmera para o QR Code ao lado ou chame pelo WhatsApp na tela e dê o primeiro passo com quem entende do assunto. Com a Yusa, seu sonho americano começa de forma segura, profissional e confiável. O mundo já viu muita hipocrisia, mas poucas vezes ela escancarou os dentes de forma tão nojenta como agora. Charlie Kirk, um dos maiores influenciadores conservadores dos Estados Unidos, foi assassinado a sangue frio durante uma palestra em Utah, na frente das filhas. Um tiro no pescoço, tragédia, luto. E o que a esquerda fez? Mostrou solidariedade? Chorou junto? Não. Eles bateram palma, riram e comemoraram. Parece roteiro de filme distópico barato, mas infelizmente é a realidade. E entre os que lideraram o show da desumanidade está ninguém menos que Eduardo Bueno, o Peninha, o historiador pop da esquerda brasileira, que decidiu transformar a morte de Kirk em piada de mau gosto. Palmas, risadinhas, deboche e até comemoração, porque, segundo ele, seria bom para as filhas crescerem sem pai. A esquerda humanista mostrando mais uma vez que a única vida que eles defendem é a dos criminosos. Peninha apareceu em vídeo rindo, ironizando, dizendo: "É terrível um ativista ser morto, exceto quando é Charlie Kirk." Palmas, risadinhas, um espetáculo de insanidade. E foi além, celebrou que as filhas de Kirk, ainda crianças, cresceriam sem pai. "Que bom pra elas", disse o gênio da esquerda. Esse é o tipo de gente que a mídia chama de intelectual, um sociopata raso, travestido de historiador. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Eu não aguento mais ver a fuça desse doente mental. Pior que ele é a cara de um cracudo que passa aqui no bairro às vezes pedindo dinheiro. Tem uma galera que adora dar palco para esse débil mental, incluindo muitos que se dizem moderados. Isso assusta. A diferença é clara, né? Quando alguém da esquerda morre, a direita lamenta, respeita, mesmo discordando.
Quando alguém da direita morre, eles vibram como se fosse carnaval fora de época. Esse abismo moral é intransponível. Dessa vez, porém, não houve tapinha nas costas. A paciência parece ter acabado. A PUC do Rio Grande do Sul cancelou o evento do Peninha, aquele espetáculo chamado Brasil Pecado Capital. Irônico, né? Pecado capital é justamente o que ele acabou de cometer. A Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul informa que o evento Brasil Pecado Capital com Eduardo Bueno não será mais realizado no Salão de Atos IR Norberto Rauch, em razão da rescisão do contrato de locação. Esclarecemos ainda que a atividade seria promovida por terceiros, nos espaços destinados à locação para eventos, e não integrava a programação institucional da universidade. A PUC do Rio Grande do Sul reforça seu compromisso com a liberdade de expressão, mas repudia qualquer manifestação contrária à vida e à dignidade humana, reafirmando que tal postura não conduz com sua cultura nem com seus valores institucionais. O Shopping Iguatemi de Porto Alegre também confirmou o cancelamento do evento de inauguração que aconteceria hoje com Peninha, na Livraria da Travessa. O evento Porto Alegre, suas histórias e suas livrarias, com Eduardo Bueno, que aconteceria hoje, 13/9, na Travessa, em Porto Alegre, foi cancelado. Patrocinadores também pularam fora. A empresa Traduzca encerrou o contrato com ele. Nota oficial. Os patrocínios feitos pela Traduzca são escolhidos de forma independente e buscam exclusivamente alcançar nichos de público que possam vir a demandar nossos serviços. A opinião dos patrocinados não representa a opinião da Traduzca. Desde agosto, não patrocinamos o podcast citado. Que lindo! Não tenho peninha, não. O vereador Ramiro Rosário denunciou discurso de ódio, acionou o consulado dos Estados Unidos e alertou para possíveis consequências diplomáticas. Até a filha de Peninha, que mora em Austin, Texas, entrou na história, porque o próprio pai insinuou que poderia haver ataque perto de onde ela vive e ainda citou Elon Musk em meio ao deboche. Acabamos de encaminhar ao consulado americano em Porto Alegre um ofício comunicando os atos vis de Eduardo Bueno, o Peninha, que comemorou a morte trágica de Charlie Kirk, mas fez muito mais do que isso. No dia 10 de setembro, o Eduardo Bueno declarou no seu canal no YouTube, veja só, que a sua filha mora em Austin, no Texas, próximo à casa de Elon Musk, e sugeriu que ela poderia realizar um atentado naquela região. No meio de um clima tão tenso, isso representa uma grave ameaça que precisa ser esclarecida. Ouça você mesmo. É minha filha que está no Texas. Tu acredita que a minha filha está em Austin, no Texas? E pior que está perto de uma das casas do Elon Musk. Não sei o que ela vai fazer ali. Se houver algum atentado ali... O perigo não se limita às suas falas. Peninha já confessou ter jogado pedras e até um veículo contra manifestantes idosas em Porto Alegre. A sua postura violenta, somada a esse discurso de ódio, pode incitar seguidores a novos atos, ampliando o risco ao corpo diplomático americano, especialmente após protestos e em frente ao consulado que ocorreram nos últimos dias. Nós não permitiremos essa escalada de violência na nossa cidade. Não vamos permitir mesmo. Diante desse histórico, é imperativo que Eduardo Bueno venha a público esclarecer suas declarações e seja monitorado de perto. Sua combinação de radicalismo político, celebração de morte de líderes conservadores e incitação direta e indireta à violência constitui uma ameaça à segurança de cidadãos brasileiros, americanos e às missões diplomáticas na nossa cidade e em todo o país. Parabéns, Peninha! Em poucos minutos você conseguiu misturar assassinato, piada de mau gosto, ameaça velada e ridicularização internacional. É quase um currículo para a ONU das aberrações. Aliás, parece que o caso da filha dele já está com o pessoal de deportação dos Estados Unidos. Que lindo! E como todo bom esquerdista pego com a boca na botija, o que o Peninha fez em seguida?
Se desculpou, pediu perdão à família, mostrou um fiapo de humanidade? Claro que não. Gravou outro vídeo, mas não para se retratar, para se vitimizar. Segundo ele, vivemos numa ditadura porque a plataforma derrubou o vídeo em que ele comemorava a morte de alguém. Ditadura na cabeça do Peninha é não poder aplaudir assassinatos em redes sociais. O Stalin deve estar batendo palma lá no inferno. Estamos vivendo sob uma ditadura. Estamos vivendo sob uma ditadura. Eu venho a público denunciar. A ditadura. Não sei se é a ditadura do judiciário. Eu, como já falei, achei 27 anos pouco, né? 27 anos passa num tapa. Mas a questão é que foi derrubado um vídeo meu do Instagram. E o mais patético é que essa bolha repugnante, vamos chamar de extrema direita, né? Porque vamos falar sério, né? Eu nem gostaria de falar sério com essa gente, será que isso vai chegar nele? Direita tem todo o direito de existir, sempre achei. Se existe esquerda, tem que ter direita, né? O que não pode ter é extrema direita. O que não pode ter é canalha, racista, fascista, homofóbico. Não pode. E não pode ter discurso de ódio também. Inclusive, o meu vídeo foi derrubado supostamente por discurso de ódio, mas não era discurso de ódio. Era discurso de alegria, de satisfação. Era uma nota de falecimento. Nota 10. Mas o vídeo nem era sobre o falecimento a ser festejado, né? De uma criatura desprezível, horrorosa lá nos Estados Unidos, né? Como tantos de lá e tantos do Brasil e tantos do mundo. O vídeo era sobre a Carminha, com seu voto incrível. O vídeo era sobre o engomadinho do STF, presidente da turma, que também deu um belo voto. O vídeo era sobre o ministro Fux e o seu voto constrangedoramente patético de 12 horas, né? No meio é que eu fazia a elegia. Elegia é um elogio que se faz a alguém que morreu. Só que também, no caso, não era alguém, era o ato. E aí me disseram, né? Porque tô te dando a real, eu nem frequento essas redes aqui, eu gravo essas coisas aqui, que é um lance meio profissional, assim. O cara quer combater o extremo, mas nem percebeu o quanto ele é extremista. Esses são os mais perigosos. O sujeito parece estar sempre doidão, e ainda por cima com essa camiseta da Califórnia. Cadê a soberania brasileira? Vejam, sem querer, com apenas 2 vídeos toscos, Peninha confirmou exatamente o que gera o ciclo de violência contra conservadores. Afinal, ele é um professor de história, com presença na TV, nos jornais e com livros adotados nas salas de aulas. O que começa como desumanização em sala de aula, na mídia e nas artes, termina em sangue no chão. A esquerda, sentindo a temperatura subir, correu para tentar fazer o que faz melhor, mentir e responsabilizar os outros por seus crimes. Os esquerdistas correram para dizer que o atirador, Tyler Robinson, era de família cristã, conservadora, filho de xerife e que por isso ele era de direita. Só esqueceram alguns detalhes. O cara era ativo em servidores antifa no Discord. Era doutrinado a acreditar que Kirk era fascista, que espalhava ódio. Deixou slogans antifa e pró-militância trans no local do crime. A família confirmou que ele rejeitou os valores conservadores com os quais foi criado e abraçou a esquerda. E, ironicamente, o pai, um xerife, foi quem o entregou à polícia. O governador confirmou, era um sujeito doutrinado pela esquerda. Encontraram cartuchos com inscrição antifascista. Ele morava com sua companheira, um homem em transição para virar mulher trans, homem de peruca, sei lá. Ou seja, o cara saiu de uma família tradicional americana para virar um gay enrustido antifa comunista em menos de 1 ano de faculdade. Isso é que é doutrinação. Na verdade, a fase da doutrinação ocorreu há muito tempo. Agora estamos presenciando a fase da ativação.
porque as pessoas na sociedade comandada pelos doutrinados nas décadas de 60 e 70 já crescem formatados em maior ou menor grau, bastando apenas ativar suas ideias latentes. As provas se acumulam, o cara é de esquerda, mas as fake news continuam correndo soltas porque afinal nada é mais importante do que proteger a narrativa. Diante disso, surgiu a página Charlie's Murderers, reunindo nomes e prints de quem comemorou a morte de Kirk. E a lista só cresce. Gente que acha que está segura atrás de um teclado, agora descobre que o mundo está de olho. No Brasil, claro, os discípulos de Peninha não perderam a chance. Teve professor, médico e militante comemorando, pedindo que Nicolas Ferreira ou Eduardo Bolsonaro fossem os próximos. Só que dessa vez não passou batido. Nicolas denunciou, inclusive, um neurocirurgião de Recife, que elogiou a mira impecável do assassino. O Conselho de Medicina entrou em ação. Ele foi demitido de alguns lugares onde trabalhava. O CREMESP esclarece que será seguido o rito processual previsto para a devida apuração do caso. Diante da gravidade do ocorrido, comunicamos que o profissional em questão foi banido definitivamente das atividades no Recife Day Clinic. Ainda bem, né? Imagina cair na mesa de cirurgia de um sujeito desses e ele descobrir que você é conservador. Seria o famoso erro médico definitivo. A coisa ganhou tração e vários outros psicopatas foram denunciados e perderam o emprego. O movimento de Nicolas para que esquerdistas psicopatas fossem demitidos acabou virando até meme. E como a direita aprendeu a jogar com as regras da esquerda, esses sociopatas começaram a perder emprego, contrato, visto, tudo. De repente o cancelamento ficou bilateral e a esquerda não sabe lidar com o próprio veneno. O assassinato de Charlie Kirk não calou sua voz, pelo contrário, ecoou no mundo inteiro. Em Londres, milhões foram às ruas contra a esquerda globalista e homenagearam Kirk. Na Itália, Giorgia Meloni denunciou o clima insustentável de ódio contra conservadores e até seu nome apareceu como a próxima da lista.
Io vengo da una comunità politica che è spesso stata accusata ingiustamente di diffondere odio, che è stata accusata, guarda un po', dagli stessi che oggi tacciono, minimizzano o addirittura giustificano o festeggiano l'omicidio premeditato, intenzionale, a sangue freddo di un ragazzo di 31 anni che aveva la colpa di difendere con coraggio le sue idee. Na Coreia do Sul, multidões gritaram: "Nós somos Charlie Kirk". E a Coreia do Sul está sempre do lado certo da história. Repara, o despertar é geral. Até gente que era da esquerda, mas tem caráter, começou a questionar suas posições. Influenciadores gigantes como o Jeffree Star chamaram de fracassados os que comemoraram a morte. Charlie Kirk. If you watch me daily, we don't really get political in this room. We are all about positivity, makeup, sarcasm, jokes, trolling, clapping back, being fun. Okay? This is a grown man who fought for the truth, who went all around our country debating people of all walks of life, walks of religion, walks of sexuality. He debated everybody. And if you're in here saying it wasn't the truth, you are a they-them loser, okay? You are one of those people who doesn't want to live in reality. You want to live in your weird little brain up here. Uma tatuadora americana chorou em vídeo admitindo que o caso quebrou sua cegueira ideológica. Something profound is happening right now, and I can't stop crying over a man I've never met. I have never in my life been able to see so black and white, good and evil, like just right in front of my face. And as painful as it is to see even people within arm's reach of me, people I know, being on that side, I am so fucking proud of myself for doing the work to get to where I am, to know that I will never be as despicable as the people over there. Nossa, isso é fantástico. Pessoas cruéis se revelando e pessoas boas acordando. E nos Estados Unidos, Stephen Miller deixou claro: sob Trump, o poder de polícia será usado para caçar esses grupos, cortar seus recursos, prender os terroristas de esquerda. Não haverá trégua. And we are going to do that under President Trump's leadership. I don't care how. It could be a RICO charge, a conspiracy charge, conspiracy against the United States, insurrection, but we are going to do what it takes to dismantle the organizations and the entities that are fomenting riots, that are doxing, that are trying to inspire terrorism, and that are committing acts of wanton violence. It has to stop. And my message is to all of the domestic terrorists in this country spreading this evil hate: you want us to live in fear? We will not live in fear, but you will live in exile. Charlie Kirk não foi silenciado, ele foi elevado, transformado em mártir. O tiro que deveria apagar sua voz fez dela um trovão. Agora é impossível ignorar o monstro que a esquerda alimenta, a desumanização do adversário, a cultura do ódio, a celebração da morte. Peninha, com sua risada patética, apenas tirou a máscara do sistema. Mostrou ao mundo que o ódio não está na direita. O ódio é a essência da esquerda. E agora o mundo inteiro, de Londres a Seul, de Brasília a Washington, entendeu. Não é apenas divergência política, é sobrevivência. O atirador achou que venceria silenciando Charlie Kirk, mas o que conseguiu foi multiplicar sua voz. Hoje, mais alto do que nunca, milhões repetem: nós somos Charlie Kirk. Charlie Kirk! We are Charlie Kirk! Oh, 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 we are Charlie Kirk!
Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.